Bom dia, meus amores. Depois desse lindo poema de Casimiro de Abreu, meus 8 anos, vamos continuar os nossos estudos de poesia e poema. Hoje nós relembraremos um assunto que vocês já aprenderam há muito tempo, que são as sílabas, só que de um jeito mais especial, as sílabas poéticas. Existe algo no poema muito especial chamado escansão. Escansão é uma regrinha de decompor os versos em sílabas poéticas. E quando nós contamos sílabas poéticas, estamos fazendo um processo de metrificação, chamado aí na literatura de métrica ou metro. Nós temos que ter atenção a uma coisa. Contar sílabas poéticas não é o mesmo que contar sílabas das palavras normais que vocês aprenderam até hoje. A métrica está muito ligada ao som das palavras. Quero que vocês guardem que a métrica, a contagem de sílabas poéticas, está ligada ao som das palavras. Já que está ligada ao som, eu quero que vocês relembrem sílaba tônica. Sílaba tônica é a sílaba da palavra mais forte. Nós vamos precisar muito da sílaba tônica nesse conteúdo. Vamos à contagem de sílabas poéticas no poema de Gonçalves Dias, Tempestade. Vamos separar normalmente primeiro, como vocês aprenderam lá no primeiro ano. Vem, a, ao, ro, ra. Pres, su, ro, za. Cor, de, ro, za. Que, si, co, ra. De, carmim. Aqui eu separei normalmente, só que na sílaba poética é diferente. Quando eu tenho duas vogais que se encontram, elas viram uma sílaba apenas. Ocorre um processo que chamamos de elisão, quando eu uno uma vogal a outra, formando uma sílaba, tá? Então, vem ao, tá vendo? Vogal e vogal. Eu uno porque o som na fala vira um só. Vem a aurora. Eu não falo vem a aurora, né? Então, aqui ocorre na poesia, no poema, uma elisão, tá? Elisão. E aí, eu demonstro essa elisão com uma seta, tá? Vamos ver se tem outro verso que vai ocorrer elisão. Não, né? Só aqui mesmo que tem a união das vogais, dos sons da letra A. E fiz a separação, agora eu vou contar o verso, né, as sílabas do verso, até a sílaba tônica, apenas. Vem a, ao, ró. O ró aqui é minha sílaba tônica, não é? Eu não falo aurora. Ok? Então aqui o ró é a tônica. Eu cheguei até a tônica, eu elimino as sílabas que tem para frente e conto até a tônica da última palavra. Então, vamos contar as sílabas desse verso. 1, 2, 3. Então, aqui, 3 sílabas poéticas. Outro. Pre, su, ró. O ró também é minha tônica. Então, eu elimino a outra sílaba e conto até a sílaba tônica. 1, 2, 3 também. Aqui, cor, de, ró. O ró também é minha tônica. Eu corto a outra sílaba e conto. Que, si, có. Có é minha tônica. Elimina a outra sílaba e conto. 1, 2, 3. De, carmim. Carmim aqui é a tônica, então eu conto 3 sílabas. 1, 2, 3. Todos os versos desta estrofe são
trissílabos, tá? Eles seguiram uma regra. De acordo com o número de sílabas em cada verso, eles recebem também um nome. Então, verso monossílabo, verso dissílabo, verso trissílabo, de 4 versos tetrassílabo e assim por diante. Nós vamos aprender agora 3 muito importantes na literatura. Uma das métricas mais importantes na literatura são os versos de 5 sílabas, chamados de redondilha menor. Exemplo de Gonçalves Dias, o Canto do Guerreiro, nós temos uma redondilha menor. Vejam só, aqui na floresta, aí eu acho a tônica, que é res, e ignoro a última sílaba. Mesma coisa em todos os versos. Quando eu fiz isso em todos os versos e todos a contagem são 5 sílabas poéticas, eu tenho uma redondilha menor. Vejam que aqui também ocorreu a elisão, que é a junção da vogal do final de uma sílaba e a vogal no início de outra palavra. Eu junto porque o som sai um só. Vejam. Eu não falo que es, né? Eu falo que es. Time a vida, por isso que ocorre a elisão. E aqui a contagem é de uma sílaba. 1, 2, 3, 4, 5, porque vi é a tônica, eu ignoro a última sílaba. Quando a minha métrica é de 7 sílabas poéticas, eu tenho uma redondilha maior, tá? Vamos nesse poema de Fernando Pessoa perceber a redondilha maior. O poeta é um fim tradicional da língua, não é assim que se separa poeta, né? Eu falo poeta. Só que na poesia, eu não declamo assim, o poé. Eu falo rápido, o poé, né? Então, por isso que juntou aqui. O poeta é, olha lá, final, uma vogal, início de outra palavra, outra vogal, juntou também. Poeta é um fingidor. Quantas sílabas poéticas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por que aqui eu não eliminei nenhuma? Porque dor é a minha tônica. Lá embaixo, finge tão completamente. A minha tônica é essa, eu excluo essa. Vai dar 7 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que chega a fingir que é dor. Olha lá. Que chega a. Final de uma vogal, início outra vogal, juntei. Mesmo som. Mesma coisa de cá. Quando dá 7 sílabas poéticas, eu tenho uma redondilha maior. No poema Remorso, do Olavo Bilac, nós temos a métrica de 10. Todos os versos têm 10 sílabas poéticas, fazendo elisão quando precisa e eliminando a última sílaba posterior à tônica. Então, quando tem 10 sílabas poéticas, nós chamamos de decassílabos. Vocês viram o tanto que é um trabalho delicado, né? Minucioso. Poetas pensando as palavras certas para darem essa métrica exata de 5, de 7, de 10 sílabas poéticas. É um trabalho maravilhoso. Guardem aí. 5 sílabas poéticas em todos os versos, redondilha menor. 7 sílabas poéticas em todos os versos, redondilha maior. E 10 sílabas poéticas em todos os versos, decassílabos. Falaremos agora de um tipo de poema muito, muito especial que eu gosto muito, os sonetos. O soneto é um tipo de poema muito antigo e tem uma forma fixa. Se você quiser escrever um soneto, você tem que procurar a regra dele. O soneto é regra, hein? Ele tem 14 versos exatos divididos em 2 estrofes de 4 versos no início e mais 2 estrofes de 3 versos no final. O soneto tem uma estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão, dentro de um tema, além de, claro, todos os versos apresentarem sílaba métrica de 10 sílabas poéticas. Vocês podem perguntar, Bianca, todos os poemas seguem uma métrica? Não, tá, gente? Os que têm métrica, eles são chamados de poemas com versos regulares. O poema tem versos que não seguem a métrica, eles são chamados de versos livres.
E no nosso tempo atual, nós temos os versos brancos, que não tem rima, não tem ritmo nenhum, é totalmente livre, ok? Os versos brancos são hoje na modernidade utilizados, aqueles que não tem rima nenhuma e nem ritmo. O poema que trouxe, tá, os versos brancos para nossa história da literatura foi o poema No Meio do Caminho, do Carlos Drummond de Andrade. Ele foi um marco na história da nossa literatura de versos sem rima, tá? Os versos brancos. Grande Carlos. Tem os poemas que têm os seus ritmos, né? São versos marcados, uma alternância de sílabas tônicas com sílabas átonas. O ritmo está totalmente ligado à métrica, tá? E à rima. Outro tipo de poesia que veio marcar uma grande mudança, né? Marcar a modernidade, romper com as regras, com o lirismo, é a poesia concreta. A poesia concreta, ela tem muito valor de significação, tá? Som e do visual daquilo que está. A poesia concreta, ela tem o próprio significado na ordem, na disposição das palavras. Então, a seguir algumas imagens de poesia concreta. Meus amores, por hoje é só. Façam as atividades do roteiro, tá? Um beijo!